Agora a gente continua, pede que vocês continuem até o final, que ainda tem mais 2 painéis, tem os brindes, então fiquem que vale a pena e tem muito conteúdo bacana. Agora a gente vai chamar o Luiz, que ele vai fazer um painel sobre como a tecnologia pode ajudar as empresas, inclusive nesse momento agora do novo processo de importação. É com você, Luiz. Maravilha, Melina. Olha, eu estou aqui empolgado demais, Zambrano. Olha, que loucura, orgulhoso de ser brasileiro com toda essa mudança, né? Você falou muito de fluidez, muita coisa acontecendo e mudando, e a gente quer seguir essa onda. E muito obrigado por todo o conteúdo, foi muito bom mesmo, esclarecedor. Pessoal, a gente já era notável, né, todo esse conteúdo do Zambrano, a gente já tinha conversado anteriormente, então a gente vai acelerar a nossa etapa, minha e do Roger, então vamos acelerar valendo aqui para depois a gente passar para o Cielo em alto nível, tá? Mas segue aqui os meus agradecimentos. Eu queria, primeiramente, já apresentando o meu amigo Rogério Borilli, vice-presidente de tecnologia de inovação, né, do Grupo Vconx, é um meu pai dentro da Narva, né? Então o Roger é um grande amigo, é um cara ímpar, que eu gostaria de trazer ele para esse painel justamente para que vocês venham conhecer, né, o quão grande é uma pessoa que conhece de negócio, de tecnologia, e tem uma... Só, quando a gente fala do Roger, ele tem uma criatividade muito alta em solução de problemas. Então, Roger, seja bem-vindo, tá? Obrigado aí também. Eu não sei se você está com a câmera, eu não estou com a câmera. Estou aqui, Luiz. Eu te vejo. Tá isso aí, beleza. Bom dia a todos. Roger... Muito feliz aqui, Luiz, de poder participar do evento. Agradecer também ao excelente material que o Zambrano trouxe. Acho que isso é tudo insumos para nós, né, trabalharmos o quão eficiente a gente está vendo se tornar o nosso comércio exterior. A gente tem visto, pelo lado do Estado, um avanço significativo e a gente agora tem que olhar também para o nosso lado, dentro de casa, como que a gente se aproveita disso. Como o Zambrano falou, né, o desafio agora é onde a gente pode ter outros gargalos e buscar a solução desses gargalos, né? Não, maravilha. E é isso, Roger. A gente vai acelerar aqui, né? A gente já está conversando aqui no paralelo aqui, então nós vamos na velocidade 2. E aí, Roger, em cima disso, tudo que mudou, a gente tem só uma certeza, né? Exato. Mudança é fato, é sempre, né, faz parte da vida humana, então a única constante, sem dúvida, é a mudança. É uma mudança de extrema relevância. Como a gente falou, ela traz um significado para o comércio exterior brasileiro de bastante amplitude. E a gente olhando agora para dentro de casa, como que a gente utiliza de todo esse material, de toda, né, essa possibilidade de acelerar os nossos processos de importação, de exportação, e tornar isso de fato efetivo, né? Colher desse fruto. Tá? Então, essas mudanças todas que têm ocorrido têm trazido ao Brasil, como, né, o Zambrano mostrou, muito de crescimento, a possibilidade de participar cada vez mais do comércio internacional, de ter, né, condição de se aliar mais com outros países, mais acordos econômicos. Isso tudo, sem dúvida, vai trazer para a gente muito mais possibilidades de negócio. Né? Como o Zambrano falou, será que aquela importação agora não cabe, né, num cenário novo, num cenário muito mais moderno, muito mais eficiente? E é isso que a gente tem que buscar, né? A nossa eficiência também do lado do negócio. E é isso, Roger. Assim, a gente vê cenários aqui, né? Como já foi muito bem falado e explorado, crescendo, nós estamos crescendo muito, então tem aumentos de declarações, tem vindo esse novo marco, né, do novo processo de importação que vem revolucionando, trazendo, dando uma amplitude para nós. Quando a gente fala ali do início que diminuiu custos operacionais, custos logísticos, isso nos dá uma amplitude de crescer, assim como o Brasil está crescendo. Então, esse é um ponto, gente, que nós temos crescimento de operação, novidades operacionais juntando e como que a gente também traz a tecnologia para nos auxiliar nisso. Quando a gente fala um número, o custo logístico hoje do Brasil está indo em torno de 13% a 17%. Como que a gente mitiga isso? Como que a gente consegue trazer uma operação, né, desde o início de um pré-load até a door no armazém. Então, assim, o door-to-door ele é fundamental e aqui a gente está trazendo que dentro desse novo processo a gente tem inúmeras inovações, inúmeras. Então, por isso que com a inteligência artificial, né, nós podemos potencializar muito as operações de comércio exterior. E aí, Roger, tu é o cara da tecnologia. Como é que a gente vai? A inteligência artificial, obviamente, nos últimos anos vem ganhando, né, maior notoriedade por todos os avanços tecnológicos que a gente tem surfado.
mas é importante entender como que a gente aplica essa inteligência artificial em prol do nosso negócio, né? E aqui a gente quer trazer algumas ideias, sugestões e trabalhos que a gente vem fazendo com esse intuito, de fato, torná-la eficiente para o nosso negócio, para as operações de comércio exterior. Aqui a gente vai dar uma ênfase bastante na questão da inteligência artificial. Então, pode passar ali o slide, Luiz. A gente tem tido um movimento bastante grande a respeito, né, de modelos novos que trazem a possibilidade de trabalhar com infinidade de dados e trazem performance muito interessante, né? Estou falando aqui de ChatGPT, né, de outras soluções, como o BART do Google e assim por diante, que tem trazido inovações importantes e que tem acelerado bastante o uso desse tipo de tecnologia. Aqui a gente quer trazer um exemplo e explicar que esses modelos tão tradicionais, né, e de grande porte, eles talvez não sejam tão eficientes quando a gente fala de levá-lo para uma ação exclusiva, né, para uma ação específica, ele ser mais refinado para o modelo. Então, um exemplo aqui que a gente trouxe é um simples pedido de classificação fiscal para um vinho tinto, né, através do ChatGPT. Então, a gente vai ver aí um exemplo dele rodando, e você vai ver que ele é capaz de classificar essa informação. Agora, se a gente parte para fazer o mesmo pedido para um amortecedor dianteiro de um veículo automotivo, já é diferente. Aqui a gente tem características técnicas muito mais amplas. Então, informações públicas estarão disponíveis nesse tipo de solução tecnológica, mas informações mais específicas precisam de aprofundamento técnico, precisam de um envolvimento maior e mais amplo. Então, no exemplo aqui, se a gente colocar aí para vocês, quem teve a curiosidade de usar e faço votos que usem, cuidado só com informações confidenciais, né, pessoal? Mas você vai ver que ele sugere a classificação, e no caso do vinho, por toda a informação que existe na internet, ele consegue fazer a classificação muito bem, acerta a classificação, né? Quando a gente parte para um modelo mais específico, como foi o caso do exemplo ali do amortecedor que a gente trouxe, não é um resultado tão efetivo, obviamente, porque pouco se tem informação, né, disponível para que a gente tenha essa classificação sendo feita, né, na medida certa. Então, Luiz, pode passar para o próximo slide ali, por favor, né? Esse é o exemplo, então, da classificação do amortecedor. Vocês vão ver que, ao classificar o amortecedor, ele vai até acertar ali dentro dos grupos do NCM, mas não acerta exatamente, né, a classificação do amortecedor. Mas a gente está trazendo isso para mostrar a diferença quando você tem aplicações se utilizando dessa tecnologia, mas com a vocacionado para o negócio que você está trabalhando. Então, se a gente tem um outro exemplo aqui, que é usando uma inteligência artificial que está estudando os dados com base na informação de um Big Data, né, com operações de fato de comércio exterior e vocacionado para classificação fiscal. Então, ela é muito mais eficiente em também, no caso aí do exemplo do vinho, acertar a classificação do vinho, e, por exemplo, ajudar a preencher os atributos, né, do novo catálogo de produto com base na descrição da mercadoria. E quando a gente faz esse mesmo exemplo, pode passar para o próximo slide, por favor, Luiz, com o amortecedor, a gente vê que o resultado é muito mais eficiente, né? Você tem muito mais chance de acerto por parte da tecnologia e, principalmente, no caso do amortecedor, com tantos itens técnicos envolvidos, poder te auxiliar em identificar e preencher as informações do catálogo de produto, né? Te dá uma base e te dá muito mais produtividade, muito mais compliance para você trabalhar com o processo novo de importação. Vejam, todo esse acelerar, todo este processo de evolução que a gente tem tido por parte do comércio exterior no Brasil, vai trazer para a gente um caminho muito mais livre, né? Uma via muito mais rápida. E nós, dentro de casa, como, né, contribuintes, como importadores, como exportadores, né, como parceiros aqui de negócio, de serviços, né, os despachantes, traders e tudo mais, precisam se valer da tecnologia para aproveitar ao máximo dessa via rápida que está sendo disponibilizada, né? Então, aqui a gente tem aí um passo importante agora com o catálogo de produtos, como a gente falou, tem todo mundo aí ligado em
no prazo de entrada nisso em produção. A gente tem um ano de 24 para trabalhar muito nesse tema, e o uso da tecnologia, sem dúvida, vai acelerar que a gente tenha isso da forma mais eficiente possível, né, Luiz? Ah, maravilha. Olha, a gente está no acelerado aqui, pessoal, mas vem tudo de encontro, né, Roger? Principalmente com aquilo que a gente está fazendo com esses novos marcos. Esse foi o primeiro, né, que a gente usou a IA para fazer a parte de catálogo de produto, né, para a gente poder trazer esses atributos através de uma inteligência, né, e libertar, gente, essa é a ideia, não só copiar e colar, mas que a gente venha ter um viés muito mais analítico, né? E aquele trabalho braçal também, agora trazendo um outro case, como que a gente alivia a parte operacional também da logística. Né? No passado, o que a gente sempre sonhou, né? Sonhou que pegar uma documentação e conseguir trabalhar com ela, e a inteligência artificial conseguir digitar todas essas informações sem precisar pegar uma invoice e poder colocar no sistema, planilhar essas informações, trazer isso em um conteúdo mais inteligente. Então, trazendo um outro case aqui, né? A gente quer falar sobre 2 pontos, bem rapidamente, sobre a abertura de processo através de IA. Então, quando a gente fala aí, né, de importadores, trades, despachantes que têm esse trabalho, principalmente em abertura de processo, como que a IA ajuda? Como que eu posso pegar um documento de PDF, trazer para a nossa IA e resolver uma série de fatores, entre eles, uma abertura de processo? Então, hoje, quando a gente fala, né, a gente sonhava trabalhar com o CR, falando um pouquinho do Tecnis, onde eu via uma imagem, posicionava caractere naquela imagem e conseguiria resolver. Isso nos dava uma dificuldade muito grande de assertividade. Agora, quando eu ensino uma IA do que é um número de invoice, o que é uma condição de pagamento, o que é uma estrutura daquilo que está desenhado em Bitbytes, nos dá a possibilidade de estruturar. Então, exemplos aqui que a gente faz dentro da nossa operação. Eu abro, envio um e-mail, um PDF para o e-mail da minha IA, e a IA consegue analisar os dados e formatar isso em um processo. Eu posso digitar fornecedor, criar fornecedor, itens, condição de pagamento, origens, destinos. Ela consegue fazer vinculações, traduzir descrições. Então, qual é a ideia? A ideia aqui é acelerar, fazer o processo fluido. E como que a gente consegue fazer isso fluido? Então, a gente foca nas dores da operação e aí traz. Nesse exemplo, então, eu pego o PDF, crio o processo e logo na sequência eu posso trazer também os gastos que houveram intervenientes da operação. Então, eu trago débitos posteriores, trago cruzamentos de informações de gastos de fretes, por exemplo, e consigo fazer uma auditoria e um cross-check para a gente analisar. Olha, o que eu trouxe de frete em cima do meu bid operacional está correto? É esse o valor aqui? Então, esses são trabalhos manuais que deixam muito dinheiro na mesa, certo, Roy? E aí, depois a gente vai e analisa isso aí em Power BI. Vejam, né? Como a gente vem falando, esse processo é cada vez mais fluido. A exemplo agora com o CCT, se a gente tem um dia para liberação da carga, né? Imaginem como que eu faço para colocar esse processo dentro de casa rápido e sigo com o andamento do meu desembaraço. Pelo lado do Estado, a gente tem visto essa evolução e tem visto esses tempos se reduzirem, né? Nós precisamos aqui ter essa eficiência e usar da tecnologia muito para esse propósito, né, Luiz? Não, é isso, Roger. Assim, a gente tem o original da documentação e muitas vezes a gente tem que retrabalhar, muitas vezes não, tem muitos fazendo retrabalho dessa operação. Fazer uma análise de planning, né? Qual é o melhor, por exemplo, com as informações que foi dada pelo Zambrano, colocar isso e analisar qual é o melhor conceito logístico de operação. Devido aos intervenientes que eu vou ter, eu consigo ter uma melhoria de performance, né, muito grande. E isso a gente vai trazer com o IA. Um outro ponto aqui, gente, indo já para o nosso finalmente, né, é a grande questão do compliance entre aquilo que eu comprei versus aquilo que tem de documentação para mim, né? Então, o que eu pedi? Qual a minha PO versus a minha invoice? Como que eu consigo fazer um cross-check e entender que essa PO que foi aprovado lá pela estratégia de aprovação por um departamento de suprimento, que foi pedido uma solicitação para o exterior e veio essa informação dessa documentação original, aqui é muito importante a gente entender como que a gente cruza essas informações, como que a gente realmente
traz essas informações e deixa isso muito bem pontuado, né? Está correto? Poxa, imagina a gente fazendo isso, né? Inúmeras invoices, inúmeras processos de POs e consolidações de operação. Então, essa é a ideia da IA vindo novamente com abertura, novamente com interface, analisando via RP, mas carregando todas essas estruturas, né? Fazendo esse crash-check. Então, o compliance da operação, ela é fundamental. O que eu comprei, de fato, é o que está vindo, né? No papel também, justamente para a gente seguir com todo o prazo e determinação para o desembaraço da operação, liberação da operação agora. Então, esse é um ponto aqui que nós precisamos estar muito atentos. Então, olhar isso no retrovisor, gente, olhar no passado, correção de documento, no momento que está chegando a operação, não dá. A gente precisa olhar isso no início da operação, fazer um pré-load com a melhor qualidade possível, analisando IA, controles e operações. Então, esse contexto da IA vem realmente, né, com uma pergunta aí, Roger, já ainda, eu sei que Cielo já está na área, a gente quer também abrir se tiver algum tipo de pergunta, mas a tecnologia, ela é o meio? O que tu me diz, Roger? Pois é. Muito se fala, né, sobre, inclusive quando a gente tem esses saltos nos avanços tecnológicos, né, seremos substituídos, né, por robôs. Gente, a tecnologia, ela é o meio exatamente de como nós vamos evoluir, de como nós vamos nos tornarmos cada vez mais eficientes, né? Não há aqui solução mágica, né, de tecnologia que vá substituir todo o trabalho necessário que nós precisamos fazer, né? Como o Luiz falou ali, a exemplo de um cliente, né? Eu trabalho tentando lembrar o que eu estou esquecendo, né? O que a gente pode trazer na tecnologia é justamente a eficiência para que essa preocupação seja menor e você esteja muito mais atento, de fato, ao que é importante para o negócio, né? Então, esse é o grande propósito da tecnologia, como que a gente utiliza ela em prol do negócio. Esse é o passo que nós temos que sempre buscar muito para que a gente possa se aproveitar de todo esse crescimento que a gente está vendo por parte também do Estado, né? Aqui, aproveitando, Luiz, para a gente fechar, a gente tem uma pergunta aqui no chat, e eu queria trazer, acho que isso é interessante até para dar o conceito da questão da inteligência artificial, né? Em que proporção, né, os dados gerados pelos clientes da Narva ou Bicomex, né, auxiliam o aprendizado de máquina da Diana, né? Então, a Diana é a solução de inteligência artificial da Bicomex e ela se vale de informações públicas. A gente usa muito da estatística de comércio exterior, que é publicada pela própria Receita Federal, né, pelos órgãos, nos sites públicos. Então, isso é a nossa fonte de informações necessárias para esse aprendizado. E é importante destacar, nem todas, né, o uso da inteligência artificial, nem todas os métodos necessitam de conhecimento prévio para que ele possa ser eficiente. Então, a gente tem a exemplo destes casos aqui que o Luiz trouxe, né? Numa identificação de uma fatura, entender o que é um número de uma invoice, entender o que é uma condição de pagamento. Você não precisa necessariamente de dados históricos para esse tipo de aprendizado, né? O método, né, a tecnologia que você usa, ela pode ser eficiente para identificar isso sem uma base de dados por trás. Então, esse é um ponto bastante importante no nosso compliance da operação, todo o aspecto da ISO 27001, que a Bicomex aplica na segurança da informação, ela é essencial para o aspecto também no uso da inteligência artificial, né? Perfeito, Enfim. Roger. Eu acho que esse perfeito. Eu acho que é um ponto, a gente está aqui realmente para trazer essa operação cada vez mais gerenciável, fluida e fácil por meio de tecnologia. A tecnologia ela tem que ser a nossa base justamente para a gente facilitar e ganhar performance, ganhar estratégia, ganhar realmente escala para essas operações, né? Então, ela é realmente o meio, o pessoal está falando aqui, a IA também é o meio, concordo, né? E ela é uma tecnologia do meio, mas o final é o nosso sucesso em aproveitar todos esses recursos para fazer a diferença. Como que a gente faz mais com menos, né? A tecnologia está aí. E Zambrano deu a dica, nessas mudanças de operação, quem está mais ligado nisso é o que sai na frente. E quem sai na frente, a gente sabe que ganha melhor. Então, dessa forma, é isso que a gente quer provocar aqui, né, Roger? Por meio da tecnologia,
nesse meetup aqui que está sendo formidável e emocionante, tendo todas essas novidades no ar. É isso aí, Luiz. Então, aqui, pessoal, a gente tem agora a passagem para o Cielo. Agradeço bastante o espaço. Luiz, obrigado pelo convite, pela participação aqui em conjunto. E agradeço mais uma vez aí a Ilana, ao Zambrano, ao Feitosa pelo painel, excelente painel. E aí, Luiz, faça aqui teus últimos comentários. Pessoal, muito obrigado, empolgado demais, parabéns aí a todos os envolvidos, Marvel, B-Comics, né, todos os nossos convidados, realmente foi demais, que aula, que maravilha, e aí, como nós falamos, primeiro a gente veio com informação, inovação, e agora uma ótima inspiração, né, para a gente realmente de superação, e aí, Cielo, eu não quero dar spoiler nenhum, quem sou eu, mas seja muito bem-vindo, eu vou passar aqui para Melina, mas muito obrigado a todos, pessoal, muito obrigado por esse momento, estamos felizes demais nessa nova etapa. Felipe. Obrigada, Luiz. Obrigada, Rogério. Foi ótimo, foi rapidinho, mas deu para ver o poder da tecnologia e como a IA está aí para ajudar a gente a aproveitar esse boom aí do comércio exterior e impulsionar ainda mais.